Queridos, vamos comentar sobre comunicação, né? Nós entendemos o que é importante em comunicação. Temos exemplos, inclusive de ontem, do que a falta de comunicação ocasiona. Ocasiona, às vezes, tristeza, decepções, porque nós esperamos algo e não conseguimos passar através da comunicação. Então, hoje, nós vamos mais uma terceira abordagem que a gente vai fazer sobre comunicação. Amados, comunicação quer dizer, tem uma definição para comunicação. Comunicação é o ato ou ação de transmitir uma informação, dialogar. É quando duas ou mais pessoas conversam intercaladamente, um por vez ou uma por vez. A comunicação é imprescindível dentro de qualquer relacionamento. No ato de comunicar, estamos em comunhão e associação com o nosso cônjuge, envolvendo amizade e incluindo participação em seus sentimentos, experiências do dia a dia. Comunicação envolve um relacionamento com propósitos e atividades comuns. Fala de parceria, cumplicidade, amizade e amor. Comunicação é algo imprescindível, né? Imprescindível. Nós fomos num retiro falando sobre unidade. E nós temos na Bíblia uma passagem, foi abordado até, a Torre de Babel. Foi falado sobre unidade. Eu quero falar sobre algo que está incluído dentro da unidade, que é a comunicação. Eles se comunicavam, tá? Gênesis diz, e disse Deus, eles são um povo, um só povo, e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Amados, imagina Deus falando, olha, nada, devido à unidade que eles têm, nada poderá impedir a vida deles, nada. E Deus resolve descer e confundir. E o que ele fez? O que Deus fez para que eles quebrassem a unidade? O que Deus fez? Interrompeu a comunicação. E às vezes eu ficava pensando durante a semana, eu estava meditando, e disse, Deus, como é que aconteceu? Eles tinham unidade, conversavam, pediam tijolos, argamassa, tudo, e fluía. E quando Deus confundiu a língua deles, eles foram embora direto. Eu fiquei imaginando e senti dizer, não, de repente eles não foram embora. Por alguns instantes eles conviveram. Talvez por alguns instantes eles fizeram e o outro, tijolo. O que tu vai falar? Isso que é água. Por algumas vezes eles se comunicavam assim, como em casa, de repente. Isso que é o arroz. O arroz. Bife, o bife. Tá? Então, às vezes tem controle remoto. Então, no início, talvez eles se comunicassem. Mas, passado algum tempo, talvez o supervisor chegou e começou a olhar a parede, está torta, vai cair, se continuar assim vai cair. Eles não conseguiam passar isso. E às vezes precisamos entrar em um nível de comunicação um pouquinho mais profunda. E chegou um determinado tempo, eles notaram que começou a cair, construção, não dava certo. Por quê? Porque lhes faltava a comunicação. Dentro desse tema, eu fico vendo o quão imprescindível é para nós. Vocês não acham também? Acho? Legal? Dentro da comunicação, eu gostaria de passar para vocês a ideia de que as pessoas têm de casamento. As pessoas acham que chegam para o casamento e estão totalmente prontos. Namoraram, noivaram, né? Daí chegam e o casamento é o topo. O dia do casamento, diz um amado querido, né? Acham que ali é o topo. Está tudo resolvido. Até ali eles planejam, né, Gabriel? Planejam, fazem, conseguem conversar sobre as flores, sobre a decoração, sobre a música, sobre a comida, resolvem tudo, onde vão morar, como que vão fazer, eles resolvem tudo, né? Passou o dia do casamento, não sei o que acontece, que existe uma chavezinha que é mudada, eu não sei como é que se chama essa chave, e acaba o romantismo, acabam tantas coisas, acaba o servir ao outro, acabam tantas coisas, mudam totalmente, acabam seus planos e descobre-se que o dia do casamento não é o topo. O dia do casamento é só o começo de toda a vida
que as pessoas ainda vão precisar alcançar, caminhar, não é verdade? E existem, queridos, existem diferenças culturais. Você casou com o teu cônjuge, o marido foi criado num lar com uma certa cultura, ele vem com alguma bagagem, a mulher vem com outra, né? Ela vem com um pensamento, ele vem com outro, ela vem com umas características, ele vem com outras características. Ele tem um jeitão de cuidar da sua roupa, ela tem outro jeitão. Cada um tem o seu jeitão. E daí resolvem casar e serem uma só carne. Oh, beleza, né? 1 mais 1 é igual a 1. E daí começam as dificuldades. Daí não serve só vai precisar conversar. Vai precisar conversar. Mas é interessante, devido a todas essas diferenças, existem algumas coisinhas que eu gostaria de dividir com vocês, que são as particularidades do homem e da mulher. Não basta toda essa criação que cada um tem, nós precisamos entender que existem diferenças no gênero homem e no gênero mulher. No gênero homem e no gênero mulher. Olha esse videozinho. Esse videozinho fala do homem, o quadradinho, e da mulher, a bolinha. Como faz a mulher ir para casa? Homem para casa? Falando. Mulher. Aquele dia de cinema em casa. E homem? Mulher. Fica em casa. Fica em casa. Tchan, 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 tchan. Dá-lhe acomodado, matéria corretiva. E o homem? Caiu matando, né? Homem no banheiro? E mulher?
Objetivo. Vai levar a loja toda, quer ver? Vai a tarde inteira. É ele, né? O sonho dela é que ele faça. Queridos, existem diferenças, não é verdade? Hein? Cada um, eu estava observando, cada um dos homens olhava um quadrinho, olhava, já sei o que a mulher vai fazer. Por quê? Porque ele sabe que são características da mulher, né? E vocês, esperta como são, né? Não são nem Pentium, né? São i7, né? i10. Né? Você já sabe o que vai acontecer, sabe como é que o homem vai agir, não é verdade? Porque são características pessoais do gênero homem e do gênero mulher. Tem coisas que nós olhamos às vezes e achamos que o nosso cônjuge é assim. E não é, amados. São as mulheres que são assim. São os homens que são assim. Por quê? Praticamente unanimemente vocês se identificaram. Nós homens nos identificamos no gênero homem e as mulheres no gênero mulher. Por quê? Porque existem diferenças. Amados, existem diferenças básicas. Por exemplo, é cientificamente provado que o homem vê fisicamente, ele vê de um jeito e a mulher vê de outro. O homem tem uma visão espacial, a mulher tem uma visão periférica. Qual é a diferença? Visão espacial é aquela uma que ele sabe, né? Ele sabe, desceu no shopping, subiu, né, no elevador, desceu, ele desce no elevador contrário, ele vira, ele vai exatamente para a posição onde está o carro, não é verdade? A mulher desce, o que ela faz? Quer dizer, mas acho que era, deixa eu ver, eu vim por lá, né? Amados, por quê? A mulher não tem características, né? Não tem características de, ela é perdida. Não, são características da mulher, não é verdade? E tem características do homem. Eu lembro, eu até já tomei a liberdade, um amado compartilhou, por exemplo, desse final de semana, que antes deles virem para cá, eles começaram a conversar, porque ajeitar a mala do carro para vir para o retiro é uma arte, né? A minha esposa deixou todas as malas atrás do carro, o homem chega, olha, deixa eu pôr aquela lá primeiro. A mulher, como é que a mulher ajeita a mala? Não sabe. Vai ter que dar, de algum jeito, né? De algum jeito vai dar. O homem tem uma ideia de espaço, por isso que é uma visão espacial. Ele consegue ter uma ideia, é uma característica. A Bíblia diz que algumas características do homem foram tiradas na criação e dados para a mulher. Ele não tem algumas características, assim como ela não tem algumas características que estão no homem. Não é uma falha de projeto. Deus não errou o projeto, criou a mulher com uma falha, ou o teu marido, o homem, com uma falha. Não, são características que Deus deixou no homem e características que Deus deixou na mulher, para que, vocês ouviram a palestra do Pio, quando somos o 1 mais 1, dá o 1 perfeito. Deus não faz nada errado, Deus faz algo poderoso. Mas lembrando do irmão do amado, ele foi arrumar a bagagem, né? Daí ela colocou um saco de dormir assim, e ele achava que era assim. Não, é assim. E houve uma não leve discussão para virem para o retiro por causa do jeito que cada um achava que deveria colocar a amada. Depois eu e minha esposa pudemos falar com ele e dizer o seguinte: amada, deixa para ele arrumar, porque são características que é mais fácil. A mulher às vezes tem dificuldades de fazer algumas tarefas. Nós já temos visto que para o homem fazer algumas tarefas é fácil, assim como para a mulher algumas tarefas para ela fazer, ela faz de forma fácil. E para nós homens é horrível, é terrível fazer algumas coisas. Por quê?
Por causa das características, amados. E nós precisamos usar as características para o nosso lado. Esse negócio de visão periférica, visão espacial, eu já observei, e tenho um estudo feito no IPAC, Instituto de Pesquisas Avançada Carlos Oziov, tá? Você não ouviu falar? Nós fomos num casamento, né? Nós fomos num casamento e voltei do casamento, eram filhos das nossas ovelhas, voltamos do casamento e começamos a conversar, eu e minha esposa. E ela começou a falar de algumas coisas que eu não vi. Eu não vi no casamento. Homem não vê algumas coisas. Homem não enxerga. Ela começou a falar umas coisas e disse, não, o que é isso daí? Eu não vi essas coisas. Chamei minha filha, na época acho que ela tinha uns 10 aninhos. Eu chamei ela, Milena, vem aqui. Me conte o casamento. Todas as coisas que a minha esposa tinha falado. Eu não vi isso. Eu não vi. Eu me senti o quê? Não falo. Eu me senti incapacitado. Elas enxergaram coisas que eu não enxerguei. Isso é característica da mulher. É característica da mulher. E a gente pode dizer o seguinte, se sentir menosprezado, você pode dizer o seguinte, eu quero usar essas características que ela tem em benefício nosso. A mulher entra numa festa, ela entra numa festa com o marido, chega, sabe o que é isso? Scanner, né? Pronto, ela sabe tudo. Aquele casal tá brigado, aquele tá aquele lá, amante. Mas, normalmente funciona. Coisas que nós homens, não enxergamos. Eu digo, não vou competir com isso. É uma qualidade que vocês, mulheres, têm de longe. O que eu faço hoje? Eu uso em benefício nosso. O que eu faço? Entramos numa reunião, ou em algum lugar, leve tempinho para ela, eu chego e digo, amor, o que você está vendo que eu não estou vendo? Daí ela me dá as dicas, ó, olha que lá, deu. O que acontece? Nós, homens, começamos a observar o que elas identificaram. Só que, amados, nós podemos usar algumas características em favor, em benefício nosso, ou nós podemos usar algumas características para nós discutirmos. A mulher diz, você não vê, você não enxerga, você não presta atenção, não é verdade? Mas nós precisamos entender, queridos, que existem algumas coisas, se nós fluirmos, nós entendermos que são limitações, e tem coisas que são características, isso vai ser usado para benefício próprio nosso. Concordam? Não. Não sei se vocês querem. Usem assim. Usem. E vocês, nós, enquanto líderes, às vezes, estamos num grupo, estamos em algum lugar, na igreja, usem isso. Nós temos falado tanto que a mulher é um radar. Às vezes ela erra, queridos. Ela não é perfeita. Erra. Não erra? Mas o homem precisa estar junto para ajudá-la a discernir algumas coisas. De repente eu observei tal coisa. Não. Você presta mais atenção? Não tem nada a ver com o que você falou. Não que ela errou. Ela só teve uma impressão. Né? Dentro desse mesmo estudo do IPAC, Instituto de Pesquisas Avançadas Carlos Oziov, nós estávamos um dia desses no shopping, não vou fazer propaganda do shopping, né? E nós estávamos no shopping e ela e as meninas foram sair fazer umas compras. E eu fico fazendo teste, né? Eu gosto de fazer teste. E eu observei um casal, mas brigando ali do lado, né? Brigando. E eu só de olho. Brigaram, discutiram e o prato chegou. Era o prato dos girafas ainda, né? Estava propagando girafas. O prato dos girafas, aquele combo. E bem naquela hora, os dois baixaram a cabeça e começaram a falar, nem olhavam um para a cara do outro. Bem no instante, a minha esposa chegou com as minhas meninas. Eu disse para ela, mas na seca assim, amor, o que você está vendo ali? Qual? Aonde? Ela do meu lado esquerdo, ali assim, aquele casal. Estão brigados. A briga foi feia. Só faltou dizer, não adivinha, só faltou dizer o motivo. Não. Amados, são características, queridos. Quando você começa a entender algumas coisas, começa a fluir e usar em benefício. O negócio está funcionando, né? Então, amados, tem características, coisas que a gente precisa usar. Na hora que a gente entende algumas coisas, é tremendo isso. Nós falamos sobre reuniões, né? Características das mulheres, né? Vocês sabem, vou só lembrar vocês,
numa festa, numa reunião, quando os homens estão reunidos, o que acontece? Quando o homem fala, todos... Daí terminou de falar o outro, concordo, lá em casa lá no trabalho, terminou o outro, entra o outro, fala. Nas mulheres todas falando ao mesmo tempo, todas se entendendo, e você chega em casa e a tua mulher diz o seguinte: pô, estavam falando sobre aquele assunto, elas estavam de ouvidos no assunto dos homens. É uma característica ou não é, mulheres? É verdade ou não é? São características, tá? E são assim. Eu não me sinto nem um pouco inferior por causa de não ter essa característica. São delas, tá? Então, amados, nós precisamos usar isso em benefício próprio. Queridos, faz diferença. Existe muita diferença, sabe? Se você olhar, tem coisas que são gritantes na característica do homem e da mulher. São gritantes. Mas nós precisamos entender e usar isso. Nós ministrávamos cursos para casais, e eu lembro que numa noite, nós estávamos ministrando o curso, e me veio algo a respeito do homem. O homem tem uma característica: ele para na frente da televisão, por exemplo, e fica. Homens, nesta hora o que o homem está pensando? Não, fala mais alto. Nada. E as mulheres levantaram dizendo: como pensando em nada? Eu disse: não, nós homens temos uma característica que nós conseguimos pensar em nada. Todas olharam e disseram: não existe isso. A mulher não entende isso. Vocês entendem isso? Vocês aceitam isso? A mulher não consegue pensar no nada. Ela está ligada, ela saiu na viagem, está ligada lá em casa, nos filhos, vai para o trabalho, lembra dos filhos, da empregada, da conta, de tudo. Ela está ligada em tudo. A mulher é um pêntil, né? Um inseto. Ela pensa em tudo. O homem não. O homem consegue, sabe? Consegue ir para a caverna e pensar no nada. E quando a mulher chega para ele e diz: amor, o que você está pensando? E ele vira para ela e diz: nada. Não pode pensar em nada. Você está pensando em alguma coisa? Você precisa me falar. Algum problema? É comigo? Tem alguma coisa em casa? No trabalho? Não é assim? Está me escondendo. Você está pensando em outra mulher. Você está de casa, né? Não. Amados, nós estamos pensando no nada. Vocês acreditem, amadas, acreditem, quando nós dizemos que nós estamos pensando em nada, é nada. Absolutamente nada. E às vezes não está nem aí para o canal, não está aí nem para a programação, porque está pensando em nada. Amados, quantas brigas nós já participamos de aconselhamentos, quantas brigas, marido e mulher, por causa que a mulher começa a mulher parece um pé de cabra, né? Ele vai ter que falar o que ele está pensando. Ele fala: eu vou. E começa a importunar o marido, literalmente importuná-lo, sabe? Fica cutucando, arrumando motivos para a possível briga. Chega uma hora que ele diz: não aguenta mais. Por quê? Mas, amados, não é um problema da tua mulher ou do teu marido. Isso é uma característica. Quando a mulher entende isso, respeita, flui. O marido precisa respeitar algumas características da mulher, e a mulher precisa respeitar algumas características no homem. Não é verdade? Para mim isso aí foi algo revelador. Eu disse: Deus, que maravilha, sabe? Porque às vezes nós começamos a cobrar atitudes do nosso cônjuge conforme o nosso pensamento. Lembra, nós comentamos, quando nós viemos de uma criação, nós viemos de uma cultura, nós temos alguns conceitos, e esses conceitos são verdades na nossa vida. Tua mãe, teu pai, minha mãe, meu pai me ensinaram algumas coisas. Eu carrego esses valores para mim, dentro de mim. E ela, minha esposa, carrega os valores dela. Então, tudo isso precisa entender que, além de tudo isso, existem características. Eu falo sempre,
aonde está no manual? Não, às vezes a gente fica pensando o seguinte: isto é certo, isto é errado, não é? Porque conforme a nossa visão sobre o enfoque que eu estou olhando, isto é certo, isto é errado. Eu lembro de um casal que discutia porque a mulher pediu para o marido, e eles são um casal muito legal, pediu para ele limpar o fogão, e ele limpou o fogão do jeito que ele aprendeu a limpar o fogão. E ele limpou o fogão, limpo, deixou limpo. Só que a mulher chegou e disse, arrumou uma encrenca com ele por causa do jeito que ele estava limpando o fogão. Se ela fosse embora e voltasse, ela disse, uau, você limpou o fogão, que legal. Aí ela perguntou, como? É assim. Ah, isso não é certo? Você tinha que ter usado esse produto feito assim, sabe? Conforme o nosso enfoque. Me diga uma coisa, queridos, aonde está o manual do tubo de pasta de dente? Onde existe o manual de utilização do tubo de pasta de dente? Quanta encrenca eu já vi por causa de um dizer o seguinte: não, aperta no meio. Não, tem que enrolar de baixo para cima. Tem que empurrar assim. Tá? Empurra, tem que usar assim. De novo, deixou de novo esse tubo de pasta de dente desse jeito? Por quê? Porque aonde está escrito que existe uma forma de usar? Eu só sei o seguinte: use até o final. Use até o final. Não é verdade? Ela não usa, né? Usa. Mas cada um tem alguma característica. Mas tem coisas que não são ditas, é assim que se faz. Nós temos o conceito, nós carregamos, nós aprendemos que é assim. Só que nós queremos impor ao outro mesma forma, o mesmo jeitão de pensar nosso. Quanta briga! Líderes de cordão, quantas encrencas que a gente vê às vezes casais, mas isso aí é muito simples, estão discutindo por isso. Mas discutam, usa 2 tubos, faz algo, sabe? Usa do teu jeito, usa do meu jeito, não sei. Mas, amados, existem soluções para as coisas, mas as pessoas tendem a arrumar encrenca achando que, não, ele está implicando comigo. Ele só pode estar implicando comigo. Ele faz para me irritar. Nunca vocês viram essas frases, né? Ele faz para me irritar, isso, com certeza. Ou ela. Eu já não disse que não é assim? São frases que a gente faz conforme a nossa visão, o nosso conceito, o nosso aprendizado. E isto não quer dizer que implique-se em uma verdade. O negócio é usar o tubo até o final. Concorda ou não? Não é verdade? Então existem diferenças. Lembrando desse assunto de pensamentos, o homem consegue... olha o cérebro do homem. O homem tem fisicamente algumas diferenças do cérebro da mulher. Ele tem algumas prioridades, né? Futebol, um pouquinho de sexo, bastante sexo, né? Aqui, claro, do mundo fala sobre cerveja, mas tem aqui uma capacidade de ouvir a mulher, né? Capacidade de ouvir a mulher. Ela existe? Aqui, ó. E tem área sexual, futebol, né? Sensação de serem o máximo no volante, né? Uma coisa assim, né? Então, área de coceira. Bom, o homem raciocina tudo pela razão. O homem é sistemático. O homem consegue trabalhar tudo por partes, por caixinhas. Ele consegue tratar de um assunto, termina o assunto, trata do assunto, trata outro assunto, trata outro assunto, trata outro assunto. Existe o cérebro da mulher? O dela, o micron do sexo, esse aqui, ó. Depois do casamento, né? Porque às vezes a gente mostra alguma coisa diferente. Depois do casamento, é esse aqui, ó. Consumismo, centro do chocolate, núcleo de indecisão, mistério de necessidade de compromisso, centro nervoso do ciúme, habilidade de ouvir, mais do que do homem, com certeza. Né? Fala, Giovana. Tá? A mulher,
A mulher consegue ligar tudo. Ela liga finanças com trabalho, que liga com um negócio chamado emoção. Ela liga tudo com tudo. Tudo. A sogra, a mãe, o pai, o parente, o amigo, o vizinho, a igreja, finanças, o trabalho, as crianças, sexo, tudo ela liga com tudo. Liga tudo e liga com emoção. Tudo é ligado na emoção. A mulher é emoção. Tudo. Tanto é que às vezes acontece um problema, uma dificuldade, há o perdão, passado muito tempo, o homem já esqueceu, a mulher consegue voltar e lembrar. Por quê? Porque aquilo foi marcado com emoção. E aquilo dói de novo. O homem já esqueceu, mas a mulher lembra. Às vezes dói de novo. Ela consegue porque emoção não deixa esquecer, fica o tempo todo. Né? E dentro desse hemisfério cérebro, né, da mulher, a mulher consegue, quando ela liga tudo com tudo. O homem, quando volta, nós já vimos essa ministração, né? Sai de casa e às vezes acontece uma leve discussãozinha em casa. Vocês viram isso? Vai para o trabalho, desligou, chave, trabalho. E começa a trabalhar, faz as coisas dele. E a mulher está lá em casa fazendo sabão. Fazendo sabão, né? Fazendo sabão. Lembrando do quê? Emoção. Ele me feriu. Ele fez para me magoar. Mais soda. Hã? Mais soda. Mais soda. Ah, o pezinho dele aqui dentro. Ah, ele dentro dessa soda, fazendo sabão. Fazendo sabão. E é cozinhando aquele assunto o dia inteiro. O dia inteiro. O dia inteiro. Chega no final do dia, o marido chega em casa, não lembra de mais nada, mas ela está profundamente magoada. E com as suas razões, profundamente magoada. E ele chega em casa e ele fala qualquer coisa para ela. E ela explode. Porque nós vimos, o lar para o homem é um descanso. Um lugar de segurança, de conforto, de... né? O quê? Refúgio. Refúgio. Para a mulher não, ela está trabalhando o dia inteiro, fazendo sabão, lavando a roupa, cuidando das crianças. Chega no final do dia, quando ele entra, mas de cara, primeira coisa, briga. Briga. Então, existem diferenças? Existem diferenças. E são características do homem e características da mulher. Características de cada um deles, tá? Então, mas queridos, existem características. Então, isso faz parte do homem, faz parte da mulher. Não adianta, queridos, não adianta. Não adianta tentar melhor entender. Nós precisamos aceitar. Quando nós aceitamos essas diferenças, tudo fica mais fácil. Tudo, absolutamente tudo fica mais fácil. E chega no final do dia, né, quando ele volta, o homem, vocês já ouviram essa frase, né, ou não? O homem resolve desconectar uma dessas caixinhas e ele resolve dar uma para aliviar a sua tensão. A mulher, o homem relaciona-se para ficar bem. A mulher precisa estar bem para se relacionar, não é verdade? Se a mulher tiver algo mal resolvido, desde a manhã, chega à noite, ela não está disposta. Ela não consegue se desligar dos assuntos, das dificuldades. Ela não consegue se desligar. E ela não consegue fluir. E nós homens daí não entendemos às vezes por que ela não pode se relacionar. Não, por causa de um jeito que você tratou a criança durante o dia, o teu filho. A mulher consegue ficar magoada. Não é verdade, irmãs? As mulheres conseguem se magoar pelo jeito que o marido tratou o filho. E ela carrega aquilo lá durante o dia todo. E ela não está à noite disponível mais para ele. Não é carga. Não é para ser carga. Tem coisas que se levantam contra a gente, né? Sério, queridos. Estava lá no dormitório, a Vera viu. Terminei, deixei tudo prontinho. Nunca aconteceu no computador. Nunca. Eu fechei o computador, chegar aqui é só abrir e ligar.
mocinha, ele disse bem, erro de memória. Erro físico de memória. Nunca aconteceu. Isso não é levante do... Mas ele não vai tirar o que nós temos para... É verdade ou não é? Amém? Deus é mais poderoso. Queridos, está falando do assunto de pensamento. Na cabeça do homem, como o homem trata de algumas coisas, consegue separar as coisas. O homem, quando fica chateado, ele pega e se fecha. E normalmente vai para dentro dessa caixinha, do nada. Ele se esconde dentro desse nada. Ele consegue se fechar num quarto. Às vezes se fechar diante de uma televisão, pensando em nada. Ele consegue fechar. Desliga-se do assunto e fica prestando atenção em outra coisa. Às vezes no nada. A mulher não consegue. A mulher, para raciocinar as coisas, ela precisa falar. E ela fala. Porque é jeito da mulher. Porque eles dizem que a mulher fala demais? Porque é jeito da mulher. A mulher fala 20 mil palavras por dia e, se puder, usa da outra, né? O homem fala, precisa de 7 mil, às vezes usa 5, acaba ficando nos 4. Não precisa, 4 mil palavras por dia está muito bom. E a mulher não, a mulher usa muita palavra. O homem, por sua vez, não entende esse tipo de coisa. Amados, por que mulher fala com mulher? Vocês já pensaram por que mulher fala com mulher? Porque mulher, sabe o que acontece com mulher? Mulher vem e fala, o IPACO, sabe o IPACO? Instituto de Pesquisas Avançadas Carlos Osório. O IPACO fica olhando lá, ouvindo lá a minha esposa conversando com as pessoas. Por quê? Mulher, quando começa a falar de alguma coisa, a mulher do outro lado fala o seguinte: isso dói mesmo. Se identifica com a outra pessoa e acompanha o raciocínio. Termina a conversa. Tá, mas vai dar certo, querido. Cristão, ora, né? Vai dar certo, fica tranquilo, vai dar certo. Tchau. E homem? Tem tempo para escutar outro. Homem, quando ouve o outro, fica. Nem, às vezes nem chacoalha a cabeça. Parece que não está nem aí, né? Parece que não está aí. Termina e normalmente dá um chute no negócio. Termina às vezes dando aquela frase de impacto que detona a situação. É ou não é? O IPACO fez uma pesquisa. Eu estava falando, quer ver um caso típico? Talvez você se identifique, não é comigo diretamente, mas eu consegui fazer uma simbologia de uma situação. A mulher vai para a casa da mamãe, chega na casa da mamãe, encontra lá a cunhada, sobrinhos, a mamãe desgastada, a vovó, né, que é a vovó das crianças, correndo para um lado, correndo para o outro, já não tem mais idade, sabe? Às vezes ela diz, não sei se vou aguentar essa vida, mas está lá, faz as coisas alegres para os netos, para os filhos, tudo, tá tudo bem, né? Mas eu já estou meio velhinha. Mulher volta para casa, o que ela fala? Começa a contar para o marido. Lá em casa, pois é, meu irmão está lá trazendo alguns problemas para a mãe está meio desgastada, levando os netos. O marido, na segunda, terceira frase, ele já tem uma coisa chamada solução. É verdade ou não é? Vai vendo. Ele já nem ouve o resto. Ele já nem ouve mais se é coisa boa, se é coisa ruim. Da segunda, terceira frase, assim, para frente, ele já chaveou, já sei o que eu vou fazer. Pode prestar atenção aqui, tudo a gente vai caminhando. Já sabe exatamente o que vai falar, né? Terminou, a mulher terminou de falar, o que o homem disse? Problema, vai para casa, quem disse? Pare de ir na casa da tua mãe. Não é óbvio? Vai na casa da mamãe, tem problemas, ouve, vem, se desgasta, reclama. E ele diz, solução. Pronto, não vai mais na casa da mamãe. Não era isso que eu queria. Não era isso que eu tinha falado. Não era isso que ela queria. Sabe o que ela queria ouvir? O que ela queria ouvir? Filho, traga a mamãe para casa? Não. A minha sogra é mamãe. Já até ficou
ficou na minha casa por um tempo. Mas qual a frase que a mulher queria ouvir? Querida, vai dar certo, fica tranquila, tua mãe vai superar isso, é um tempo, algo passageiro, daqui a pouco resolve. Resolve mesmo? Resolve, amor, que isso? Era só o que ela queria ouvir. Só isso, só ser apoiada. Não era nem trazer a mamãe, não precisa nem trazer a mamãe para dentro de casa. Era só ouvir isso, aquilo. Ai, amor, você acha que vai dar certo? Claro que vai dar certo. Era o apoio, falou-se sobre apoio, né? Às vezes o apoio não é um grande projeto, às vezes é só uma palavra de incentivo. Vai dar certo, era só o que ela queria ouvir. E ele vem e dá uma solução, nós homens, né? Então o homem é um solucionador de problemas. Homem, quando fala com homem, note que o homem não procura homem para abrir o coração. O líder. Homem, olha lá para mim aqui. Homem, quando procura outra pessoa, é porque a coisa está feia. E homem, quando procura um outro homem, ele procura porque ele tem certeza que quando ele terminar aquela frase, o outro vai dar a solução para o problema dele. E ele vai ficar assim. O que você acha? Normalmente, tem exceções tanto do homem quanto da mulher, mas a gente vê às vezes que existe inversão. O homem inverte às vezes o papel com a mulher. Existe inversão, mas normalmente, nós estamos falando aqui, queridos, de normalmente, é uma característica comum aos homens, normalmente comum ao homem e comum à mulher. Então, amados, tem uma diferença nisso aí? Vocês conseguem ver uma diferença nessa situação? Só que o homem olha para a mulher e não entende por que a mulher sofre tanto com algumas coisas. Não sabe por que ela sofre tanto com os sentimentos de casa, da mãe dela. Por que ela traz esses problemas para dentro de casa, né? O homem não entende, tá? O homem não entende. Mas a mulher também não entende por que o homem não entende ela. Mas quando nós entendemos e vemos que é assim, olhe para tua mulher e diga: não é ela que tem um problema de fabricação. Pode olhar e dizer o seguinte: Deus, obrigado pela mulher que o Senhor me deu. Faça isso, amado. Faça, ó. Ô homem, estou vendo homem que não está fazendo isso. Diga, você não tem problema de fabricação. Você é perfeita. Ó, eu digo que eu e a Vera, nós somos 1 mais 1 igual a 1. Nós somos perfeitos. A perfeição ficou nela, os defeitos em mim. Mas é mais fácil. Agora, queridas, olhe para o teu marido. Teu marido não é um incapaz, teu marido não tem dificuldades. Ele é uma bênção de Deus. Deus fez ele assim, para te completar. Diga que o Senhor ama. Diga que eu amo você do jeito que você é. Você pode melhorar, mas é. Dá para melhorar. Dá para melhorar muito. São características, queridos. Vamos passar algumas coisas aqui. Veja, características, diferenças, são jeitão. Como que mulher descreve um fato? Como que homem descreve um fato? O homem passa e encontrou uma pessoa muito importante. Encontrou o governador do estado do Paraná. Daí diz: e daí? Ele é normal, como a gente, um cara bacana. O que a mulher quer? A mulher quer detalhes. Aonde você conheceu? Com quem ele estava? Quem estava junto? Como ele estava vestido? E o sapato dele? A mulher quer detalhes. Ela se importa com o conteúdo, a coisa, o lugar. Sabe? Ela olha isso aqui. Homem é direto. É bacana. Homem volta da reunião, aquela reunião importante que vai decidir muitas coisas da vida. Deu certo ou não deu? Ontem mesmo. Deu certo ou não deu certo? Legal. E daí? Mas diga, como é que foi a apresentação do projeto? Como é que foi? Não, foi legal. Deu uma pane no computador lá uma hora, mas resolveram o negócio. Mas que pane? E daí? Como é que você ficou? Você ficou nervoso ou não ficou nervoso? Não, tirei de letra. Não, a mulher tirou de letra, não tirou de letra. Como é que é? A mulher é assim, querido.
É assim. Não é verdade? Não, mulherada. É ou não? É. Nós somos diretos, razão. Elas são emoção. Amados, nós precisamos entender algumas coisas. Há diferenças. Estou repetindo. Em casa, tem o Ipaco. Dia desses, o homem consegue chavear numa coisa, né? Dia desses eu eu consigo trabalhar bastante em casa. E eu estava em casa fazendo o trabalho, né? E a minha esposa chegou para mim, chegou e começou a contar algo importante. Mas, amado, eu não estava nem aí, eu não estava ouvindo. Vai mesmo, vai mesmo. O que eu fiz para ela? Amor, eu estou fazendo algo importante, já converso com você. E ela foi embora. Eu me concentrei no que eu estava fazendo, terminei, vai vendo, eu terminei o assunto, voltei para ela, sentei, olhos nos olhos, amor, o que você queria falar para mim que é importante? O que acontece? A mulher não consegue conversar várias coisas, eles contam, não, eu falei sobre isso com você. Quando? O dia que você está mexendo no computador, fazendo um negócio lá, naquela quarta-feira, naquele dia, não sei o que. Eu não lembro, nem vi que você chegou perto. Porque é uma característica do homem. O homem não consegue ver isso. Como a mulher entende, e a mulher é perfeita, ela entende isso, é o seguinte, ok, eu dou um tempo para você. Mas nós, queridos, precisamos fazer nossa parte. Se eu não der atenção para ela, ela vai dizer o seguinte, puxa, eu fui levar alguma coisa importante para ele disse que não queria conversar naquele instante, que estava fazendo algo importante, e não voltou a falar comigo. Então, existem os dois lados. Quando um entende o outro, respeita, o outro precisa dar retorno. Se eu falhar com a minha parte, ela vai ficar triste. Então, ela me respeitou, amo isso, o respeito que ela tem por mim, mas eu precisei respeitá-la. Não é verdade? Não é, mulheres? O homem diz, depois a gente conversa. Não conversa nada. Volte lá e converse sobre aquele assunto. Aquilo é importante. É de Deus. Fala, Jeová. É de Deus? Meus queridos, só na primeira folha. Nós falamos já sobre lugar de descanso. O homem quando volta e quer aconchego, né? Discussão, né? Um homem quando vai discutir, falar, conversar alguma coisa, ele é literal, ele leva palavra por palavra, ele leva ao pé da letra. A mulher entende a emoção do contexto, mas você falou comigo daquele jeito. Eu nem lembro o que eu falei com você. Eu falei algo simples, era aquilo. Não, mas aquilo me magoou. Não é um defeito nela, é o jeito. Mas nós homens, às vezes não estamos nem ligados nesse tipo de coisa. Às vezes não estamos nem ligados no tipo de coisa. Não é um problema. Queridos, amados, eu gostaria de comentar algo com vocês. Que existem diferenças. As diferenças são reais, mas o que conta para se fazer um casamento feliz não é o quanto somos compatíveis, mas como lidamos com as incompatibilidades. As diferenças podem ser boas para o bem, como as diferenças podem para suscitar o mal. Se nós entendemos e aceitamos, às vezes mesmo não entendendo algumas coisas, mas nós aceitamos aquilo como verdade, como uma característica, e podemos usar aquilo para benefício nosso, o que importa é que dê certo. Queridos, o que importa é que o nosso casamento dê certo. Como você vai fazer? Não sei. Como você vai se entender com a tua mulher? Existem dicas? Não sei. Mas se vocês buscarem alguns, fundarem um instituto de pesquisa, se vocês observarem algumas coisas e começarem a transferir do pessoal para o generalizado, eu não sei quanto por cento, mas a grande maioria das tuas dificuldades dentro do casamento não vão ser mais dificuldades. Amém. A grande maioria das coisas não vão ser dificuldades. Amados, dá para levantar o nível do relacionamento? Muito. Dá para levantar. Se você vive bem com a tua esposa, dá para viver muito melhor. Amados, eu não sei, para você, monte as tuas pesquisas, né?
estude, mas para mim, para minha esposa, quando nós decidimos algumas coisas, mudou a nossa vida. Mudou. Guinou a nossa vida. O nível de entendimento, o nível de relação, portanto a nossa unidade levantou assim sensivelmente. Sensivelmente. Porque nós nos entendemos, nós nos respeitamos. Nós temos nossos problemas? Claro que nós temos. Eu não sou perfeito, ela é perfeita, eu não sou. Isso é o carinho. Claro que a gente sabe que nós temos dificuldades. Claro que nós sabemos que temos problemas. Claro que nós sabemos que nós erramos, pecamos. Eu não sou perfeito, amados. Quem me conhece, quem me conheceu, alguns aqui me conhecem há mais de 20 anos. Tem pelo menos uma pessoa aqui que me conhece há mais de 20 anos. E que me conheceu. Eu me esforço. Eu me esforço. Eu tenho algumas características na minha vida que são características ruins, mas eu me esforço muito. E ela me ajuda bastante. A minha esposa me ajuda bastante. E relacionamento se constrói. Eu tenho construído um relacionamento com a minha esposa e depende de vontade. Eu me disponibilizei. Eu disse, eu quero. E ela tem me ajudado a construir relacionamento com outras pessoas. Na igreja, no grupo familiar, na família, com amigos. Porque as características que ela tem me ajudam muito. E eu imagino, tenho certeza, pelo feedback que tenho dela, as minhas características a ajudam, suprem em algumas coisas. Não sou perfeito, não vou conseguir suprir tudo, mas ajudo. Mas isso é uma decisão. A Bíblia diz, em Efésios 5:33, que cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo. Como é que você tem amado a você mesmo? Você se ama? Como você tem amado? Ame a tua mulher como a si mesmo. Você trata a tua mulher como você? Como você se ama? E a mulher trata o seu marido com todo o respeito. Amados, existe aí fases no casamento. As pessoas dizem que existe a crise dos 3, dos 7, dos não sei anos, né? A crise. Mas, amados, existem fases no casamento. Eu prefiro pensar assim. Existem fases, como nós ouvimos na primeira ministração aqui que o Gabriel trouxe. O Gabriel falou sobre 80% e 20%. Vocês lembram? Ninguém é perfeito. Talvez 80% das características em mim são boas para ela. 20% talvez ela não goste de mim. Tua mulher não é perfeita, teu marido não é perfeito. Talvez tenham coisas assim gritantes que você não gosta na vida dele, no jeitão dele. Mas se nós olharmos para os 80%, dá certo. Se nós olharmos para os 20%, a gente vai dizer, não vale a pena, não é? Então existem fases. Existem ciclos, fases. Se o homem amar a mulher, amá-la, ela devolve, ela retribui com algo que o homem precisa, que é respeito. Quando a mulher respeita o seu marido, o homem consegue amá-la. E a mulher que é amada respeita e honra mais o seu marido. E o marido que é honrado e respeitado começa a olhar para a mulher e diz assim, eu te amo cada dia mais. E você é o homem, e ela devolve e diz assim, este é o homem que Deus colocou na minha vida. E esta mulher, Deus, o Senhor escolheu bem, Deus. Deus não escolhe, né? Deus aprova, né? Deus, obrigado. Obrigado por essa mulher que o Senhor me deu. O Senhor criou ela. Obrigado. Existem fases. Você pode escolher estar bem, como você pode escolher estar mal. Então existe uma fase que você pode dar impulso no teu relacionamento, como você pode olhar as coisas negativas e retroceder no teu casamento, criticando, arrumando empecilhos,
detonando os seus maridos, mulheres que detonam o marido. E às vezes, olhando assim, parece até que merece. Não, mano, você detonando o teu marido, detonando a tua parte. Você começa a olhar os defeitos, mas olha, os outros são assim, mas ele não é assim. E os outros, mas ele... Mas isso cria retrocesso e não volta. Daí você nunca vai ser amada. Mulher, se você não honrar o teu marido, você nunca vai ser amado. Isso não é profecia, não é nem praga. É bíblico. É bíblico, queridos. Maridos, se você não amar a sua esposa, tuas orações não vão ser respondidas e você nunca vai ser honrado. Você vai querer ter honra no trabalho, na igreja, em qualquer lugar. Se a tua mulher não te honra, mas ela não me honra, você não a ama. Experimente amar, experimente apoiar, experimente dar umas palavras de incentivo, uns presentes. Descubra o jeitão, as linguagens do amor dela que vocês ouviram. Descubra o jeitão. De repente você vai descobrir algo na vida dela que vai despertar, vai desencadear algo assim maravilhoso. Vocês sabem do que eu estou falando? Se vocês não entenderem nada mais do que eu falei, mas vocês entenderem que isto aqui, se você amá-la, ela vai te honrar e respeitar, e se você honrá-lo, ele vai te amar, e entender que isto é uma opção. Pode não dar certo em alguns instantes, nada é perfeito, mas insista, viva isso. Se você lembrar disso que eu estou falando agora, eu creio que Deus falando com você, se você lembrar disso, eu vou ficar muito feliz. Amém. De tudo que eu falei, se você lembrar disso, é uma opção você entender, aceitar e incentivar, impulsionar teu relacionamento. E teu relacionamento conjugal vai melhorar substancialmente. Amém? Queridos, eu decidi algumas coisas com a Vera, que está falando. Eu encontrei uma frase dessa num livro. Eu escrevi do meu jeito. Quando a mulher sente que seu marido tem um compromisso com Deus e que esforça-se para andar nos caminhos do Senhor, ela se sente segura. Amém. Amados, a mulher sente quando você tem um compromisso com Deus. E quando ela sente que você tem um compromisso com Deus, ela diz o seguinte: esse é meu homem, esse é meu marido. Ele não vai me trair por causa de mim. Ele tem um compromisso com Deus. Ele não vai adulterar, porque ele conhece a palavra. O compromisso dele é com Deus, não é comigo. Você sabe também, mas é com Deus, é mais forte. E quando a mulher sabe e entende, agora eu estou sentindo, estou falando de sentimento, lembra? Quando a mulher sente que o marido dela, agora ele está com Deus. Antes ele falava de boca para fora, mas agora, por algumas coisas que eu estou vendo na vida dele, eu sinto, ele está com Deus. E quando a mulher sente isso, ela está com você. Eu estou nessa. Eu estou num barco que não vai afundar, porque Deus está no controle, meu marido está com Deus, e esse negócio vai dar certo. Não é verdade? Eu e a Vera decidimos nos entender. Nós decidimos fazer do nosso casamento o melhor. Nós nos esforçamos para melhorar a cada dia. Nós nos ajudamos. Nós entendemos que podemos fazer o que nós decidirmos. Lembra a Torre de Babel? Até coisa ruim, não é o nosso caso. Amém. Até Torre de Babel, se decidirem fazer, vai fazer coisa ruim, inclusive, se estiverem em unidade. Mas não é o nosso caso, não é o caso de vocês. Mas nós decidimos, nós nos entendemos e sabemos que podemos decidir e fazer as coisas. Decidimos que o Senhor reina em nós e através de nós. E deixa eu dar um conselho para vocês, se posso. Posso dar um conselho para vocês? Homens, posso?